Fala meu amigo, fala minha amiga, e em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para a gente poder contar um pouco mais sobre o PET. Lembra galera, estamos chegando ao volume 4, o equivalente ao quarto bimestre. Já estamos na semana 13, então você já está começando a sentir aquele cheirinho de Natal, já está passando pela rua, está começando a ver loja decorada, então você fala, poxa, o Natal está chegando. Então isso é um bom sinal que você de repente vai vencer junto com a gente aí o primeiro ano do ensino médio. Está todo mundo naquela preocupação sobre a volta às aulas a partir do dia 3. Poxa, voltando à aula presencial ou não, a gente do Escola Online está aqui com vocês. Se vocês começaram com a gente tem a obrigação de terminar com vocês. Show de bola? E a temática de hoje, a gente vai trabalhar continuando um tema que é muito cobrado, que é a Inconfidência ou Conjuração Mineira. Lembra da ideia do que a gente havia colocado? Então a gente vai continuar dando sequência porque é um assunto muito vasto. Só que antes de eu falar desse assunto que deixa todo mineiro muito orgulhoso, eu queria convidar você para conhecer o nosso projeto. Bom, para quem não conhece, o Projeto Escola Online é um projeto onde eu estou inserido com vários outros colegas e a gente procura utilizar as mídias digitais. Como se você olhar, você vai ter a gente lá no Twitter, você tem o nosso contato WhatsApp, você tem o e-mail, você tem no YouTube. Aqui no YouTube você nos encontra, claro. Não esqueça também do Facebook. Quando eu falei sobre a questão do YouTube, você que não se inscreveu, aproveita, se inscreva, deixa o seu like, ativa as notificações. Muita gente fica perguntando informações. Galera, o nosso Instagram... Tá, o nosso Instagram também tem muita informação bacana. Se você agora olhar nossas plataformas de música, né, você vai ver, por exemplo, os podcasts são bem legais. Show de bola? Você tem muita coisa. Você está vendo o Dicão aí apontando? Bom, se você pegar o seu QR Code, você vai realmente ser levado. Ela está ficando prontinha, está saindo do forno para você. A nossa plataforma, vai lá, conheça ela. www.plataformaescolaonline.com.br. Então, como eu falei, galera, é muita coisa boa para você, tá? Então, realmente, a gente está fazendo isso com todo carinho para que você tenha uma educação de qualidade. E antes de eu começar a trabalhar com o nosso tema, o que a gente faz sempre? Bora lá e roda a vinheta. Bacana, né? Bora trabalhar, que o tempo urge, a Sapucaí é grande. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre ela aí, ó. Libertas quaesera tamen. Olha aí o nosso poeta romano Virgílio deixando a ideia de que liberdade, ainda que tardia. Vamos contar um pouquinho mais. Inconfidência mineira ou conjuração mineira. Os antecedentes. Semana passada, no nosso último encontro, a gente falou sobre o quê? Os personagens, os nomes importantes que participaram do movimento, e a gente hoje continua a falar um pouco. Galera, ao longo do século XVIII, e aí moçada, quando eu estou falando sobre a questão do século XVIII, eu estou falando de 1701 até 1800, galera, eu estou falando da época da economia aurífera. A produção de ouro em Minas Gerais caiu gradativamente. Por quê? Porque o ouro ele viveu seu auge. As primeiras jazidas são descobertas no finalzinho do século XVII, por volta de 1695, e no século XVIII ele vai do auge à decadência. Lembrando que o ouro é um produto esgotável. Não pense você que eu ganhei um brinquinho de ouro da minha avó, eu vou pegar esse brinquinho, vou colocar no vasinho, eu vou regar e vai nascer um pé de brinco. Não. Então você começa a perceber que em Minas Gerais, claro, recebe esse nome por causa da mineração, a produção aurífera começa a cair gradativamente. Mas a cobrança de impostos feitos por Portugal não. Lembrando aos nossos governadores que antigamente você tinha muito ouro e muito imposto. Uma das justificativas pela alta carga tributária em Minas Gerais é porque durante a economia aurífera, quanto mais ouro surgia, se encontrava, mais impostos eram cobrados. Mas explica a galera que o ouro caiu e o imposto continua. Então isso é um legado que ficou para a gente. Os mineradores não davam conta de pagar. Por isso, em 1751, foi instituída a cobrança de um piso anual de 100 arrobas sobre o pagamento do quinto. Então você tinha um quinto e depois você vai criar um outro imposto, tá? Você vai criar, na verdade, a finta, onde você estabelece que é o seguinte, como 100 arrobas seriam 1.470 quilos de ouro, o ouro ficava cada vez mais escasso.
E aí os homens detentores das lavras, lembra? Aquelas formas de exploração maiores, foram ficando cada vez mais insatisfeitos. Por quê? Porque o ouro está diminuindo e a cobrança de Portugal está atochando o minerador. Para piorar o quadro, o alvará de 1785, também chamado de alvará de Dona Maria I, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Essa Dona Maria aqui, muita gente conhece como Dona Maria a Louca, é a mãe do Dom João VI. Ela proibiu o funcionamento de manufaturas têxteis na colônia, com exceção dos que produziam tecidos grossos de algodão, usado para a fabricação de roupa para os escravizados. Então havia um projeto de você o quê? De você estimular a nossa nascente indústria, mas que de certa forma foi revogado. Você só podia fazer roupa básica para escravizado. Tá? A imposição dessa medida obrigou a compra de tecidos importados. Claro, a gente sabe que a Inglaterra era a nossa grande fornecedora, que é de ótima qualidade, mas era bem mais caro. Então vejam, você tem muitos impostos e os produtos ficando cada vez mais caros. Você fala, poxa, Brasil 2021, mais ou menos. A situação atingiu o auge quando em 1788 chegou no Brasil um novo governador para a capitania de Minas Gerais, Luiz Antônio Furtado de Castro, do Rio de Mendonça e Faro, o Visconde de Barbacena. Lembra que a gente falou semana passada dele? Tá? Encarregado de realizar uma derrama. O que é isso? Derrama, Senhor? Não, galera. Derrama é o nome que eu dou para a cobrança forçada de todos os impostos atrasados. Então, essa notícia deixou os habitantes da capitania de Minas Gerais muito apavorados e foi criando-se um clima para que nascesse a Inconfidência ou Conjuração Mineira. Então, repara que o cenário era a escassez do ouro, a cobrança cada vez maior. Então, você tem um poema da Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência, que ela começa a falar, né? Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, começa a se rolar uma conspiração. Show de bola, galera? Vocês têm aí, por exemplo, o nosso querido Visconde de Barbacena, Luiz Antônio Furtado de Castro, do Rio de Mendonça e Faro. Olha ele aí, governador da capitania de Minas Gerais. Tá? Então vamos lá, galera. Em sua maioria, os conjurados, os membros do movimento, eram homens da elite de Vila Rica, a então capital de Minas Gerais, hoje Ouro Preto. Falamos semana passada, lembra? Mineradores, fazendeiros, altos funcionários da coroa, advogados, padres e oficiais de cavalaria. Inclusive a gente lembrou que 3 padres participaram, tá? Pessoas ligadas a cargos importantes, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto. Então, e você tem também militares, do regimento encarregado da fiscalização da cobrança do quinto, lembra, 20%, nas casas de fundição, para onde se levava o ouro era fundido, era transformado em barra, ouro em barra. Só que depois a galera percebeu que quem estava ficando fundido era o minerador. De tanto imposto, era ele que estava ficando fundido, mas segue o barco. Então era realmente responsável pela segurança das barras de ouro, que eram transportadas até o porto do Rio de Janeiro, até então a nossa capital, de onde seguiam para Portugal. A 6ª Companhia de Dragões, onde Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, exercia, lembra, o posto de alferes, que é a ideia do 2º tenente, e cujo comandante era o coronel Joaquim Silveira dos Reis, o que viria a ser o principal delator da conspiração. Muitos dos conjurados tinham formação na Universidade de Coimbra, Portugal, que por si só mostra o quanto eram homens nascidos da elite, porque naquela época a educação era algo muito caro, porque só os ricos tinham curso superior. Na Universidade de Coimbra, conheciam as ideias dos filósofos iluministas. Lembra da nossa aula primeira? Foi até muito bacana para a gente falar as propostas iluministas, né? A ideia da razão, liberdade, igualdade. Então, as ideias que foram propagadas pelos franceses, por Rousseau, Diderot, D'Alembert, Voltaire, Montesquieu, tá? Então, realmente, as ideias começam a circular, onde eu questiono a ideia do absolutismo monárquico, proponho a igualdade entre os homens, a liberdade de culto, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a limitação do poder dos governantes através de uma Constituição, porque o absolutismo, lembra, o rei tem poder absoluto, ele não tem limite. Então, tudo isso começa a morar na mente dessa elite que traz para cá essas ideias iluministas. Show de bola? E que realmente fala da ideia de uma Constituição. É aquela que dá o direito à população de questionar o governo quando se coloca autoritário. Além disso, ficaram informados do fato que as 13 colônias inglesas da América do Norte
E aí, quando a gente vai lembrar aonde eu leio 13 colônias, lembra da nossa última aula? Eu leio Estados Unidos, realmente se transformaram em independente, sendo a primeira nação da América a se formar mediante uma colônia, a se emancipar de uma metrópole. Tá? Então nós vamos lembrar claramente, né, galera? Vejam vocês, no nosso querido Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes, o República, o Corta-Vento, tá? E claro, as ideias iluministas ficando cada vez mais evidentes. Lembra? Penso, logo existo. Poxa, tive uma ideia, o que aparece sobre a minha cabeça? Uma lâmpada, beleza? Vamos lá, galera, olha só. Esses fatos encheram de esperança os jovens de Minas Gerais, vejam, aqueles jovens idealistas que estudavam em Coimbra, como José Álvares Maciel, Tomás Antônio Gonzaga e Inácio José de Alvarenga Peixoto, de que pudessem se livrar da opressão imposta pela coroa portuguesa depois que voltassem para a Vila Rica. Então os caras realmente são membros da elite, estudam fora e vêm com essas ideias de mudança. Os inconfidentes reuniam-se à noite, sempre na casa de um deles. A maioria das reuniões aconteciam na casa de Tomás Antônio Gonzaga, para discutir as ideias dos filósofos iluministas e para planejar como enfrentariam as tropas portuguesas, proclamariam a independência e o que fariam depois. Então eles tinham essa ideia. Vejam que havia essa ideia da conspiração, né? Essa imagem fica muito marcada, onde os conjurados estão se reunindo. Entre os planos militares estava a resistência à derrama, ou seja, não vamos pagar a cobrança de impostos atrasados, o que daria início a um movimento maior para o rompimento com Portugal. Inclusive, eles falam que o estopim, o gatilho para a Inconfidência acontecer, e que infelizmente não acontece, a gente sabe dessa história, seria no ano que, naquele ano, a data que se fosse criado, que fosse homologada a derrama, as pessoas iriam começar o movimento. Porém, os Inconfidentes não tinham tropas e a organização de homens e armas era muito pequena. Por quê? Porque aí cai muito no que a gente falou. A gente vê que a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, é um movimento muito da elite. Ela não atinge a camada popular. O povo não compra esse barulho. O povo não sabe a treta que está rolando. Depois que o movimento se tornasse vitorioso, ou seja, depois que eles conseguissem seu objetivo, a independência e tal, eles tinham algumas ideias. Olha o que eles planejavam, galera. Olha aqui. O que os caras planejavam? Proclamar uma república, ou seja, o conceito de participação de todos. Aprovar uma nova Constituição, ou melhor, uma Constituição, porque o Brasil não tinha ainda. A gente era o quê? Governado pelas leis portuguesas, tá? E essa Constituição seria escrita por Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga. Vejam, uma elite intelectual que traz essas ideias muito inspirado no modelo americano. Apresentar à população a bandeira da nova república, um triângulo com a inscrição em latim, libertas quaesera tamen, liberdade ainda que tardia, que inspirou a atual bandeira do estado de Minas Gerais. Esse era o protótipo. Tá vendo aí, ó, essa bandeirinha, a ideia do verde, tá? Muita gente fala da questão do triângulo associada à maçonaria, e depois Minas Gerais se apodera dessa ideia, o vermelho tendo uma relação com o sangue daqueles que acabam derramando pelo movimento. Queriam transferir a capital de Vila Rica para São João do Rei, fundar uma universidade em Vila Rica, separar a igreja do Estado, ou seja, o Brasil todo mundo sabe, né? Se realmente, quando a gente vai ter a nossa primeira Constituição, o Brasil se torna um Estado católico. Hoje somos um Estado laico, mas eles já falavam dessa ideia que igreja e Estado seriam coisas separadas. Implantar indústrias em Minas Gerais, criar um serviço militar obrigatório, incentivar a natalidade para aumentar o povoamento, pagando pensões para mães com muitos filhos. Pois se SUS no Brasil hoje, hein? Olha só, questão de Bolsa Filho. Pô, a Europa está pedindo, pelo amor de Deus, para você ter filho. No Brasil, o filho está aparecendo à torta e direita. Tomar as instalações da Casa da Moeda, que ficava em Vila Rica. Então, vejam, era uma proposta. Só que a gente sabe que, infelizmente, isso não chega a acontecer. Por quê? Vem comigo, galera, olha só. Discutiram muito o fim da escravidão, mas essa questão ficou indefinida, visto que o trabalho nas minas era feito por escravizados. Planejada em fevereiro de 1789, a derrama não aconteceu. Então a ideia deles era o seguinte: quando o governo português, quando o Visconde de Barbacena realmente viesse colocar a derrama, eles iriam para a rua. Só que ela não acontece. No início de março, o Visconde de Barbacena anunciou às câmaras municipais que a derrama tinha sido suspensa. Então, alguém meio que deu um bizu nele e falou: olha, presta atenção. Em meados desse mês, o coronel Joaquim Silveira dos Reis,
que tinha muitas dívidas com a coroa, resultantes de repasse atrasado de seus contratos de coleta de impostos sobre a mineração, denunciou o próprio Visconde de Barbacena uma conspiração contra a coroa portuguesa, que rolava em Vila Rica. Então repara, se nós temos esse aqui que morre esquartejado, Tiradentes, essa imagem do Pedro Américo mostra Tiradentes como Jesus, você tem um traidor. Tá? É o traidor que a gente falou na nossa última aula, Joaquim Silveira dos Reis, que é aquela ideia, né? Entre botar o meu na reta dos outros, eu boto dos outros na reta. Tá? Então a ideia da delação premiada. Então qual que era a ideia? Eu dou informações em troca do quê? Do perdão da dívida. Beleza? Em 19 de abril, partiu para o Rio de Janeiro, onde estava o Tiradentes, para fazer essa mesma denúncia ao vice-rei. Os conspiradores foram presos, então quer dizer, o cara foi meio que pegando a fita de quem estava, passou, inclusive muita gente fala que quem conta um pouco das informações é o próprio Tiradentes, tá? E aí ele realmente foi pegando dados e foi repassando ao governo. E aí eles foram levados o quê? Para o Rio de Janeiro. Repara, rapidamente eu capturo a galera em Minas e levo para o Rio, a capital da colônia, onde seriam jogados pelo crime de lesa majestade, ou seja, estão traindo o rei, no caso a rainha de Portugal, Dona Maria I. As sentenças foram lidas em 18 de abril de 1792, sendo que 12 réus foram condenados à morte. Quando eles falam dessa sentença, eles chamam o auto da devassa. Eu até comentei com vocês na nossa última aula, dizem que eles demoraram quase 18 horas para ler. Por quê? Porque você já estava catalogando todo mundo que ele estava envolvido. Tá? E a sentença inicial fala que 12 réus seriam condenados à morte. Só que, gente, eu não estou mexendo com qualquer. Não estou mexendo com esbarrado, com ferrado. Eu estou mexendo com o nego da alta. E eu não posso simplesmente o quê? Sair passando o rodo e sair executando. E olha só, no dia seguinte, numa audiência, foi lido o decreto de Dona Maria I, que comutava, ou seja, que transformava a pena de morte, muitos deles, em degredo, ou seja, a galera seria exilado para as colônias portuguesas de Angola e Moçambique, na África. Então repara, eu iria matar membros da elite, mas aí, poxa, matar membros da elite cria-se um mal-estar. Porque dizem aí as más línguas que a ideia de qual é a melhor forma de acabar com a pobreza. Várias revoluções o governo falava disso. A melhor forma de acabar com a pobreza é matando o pobre. Mas quando mata a elite, cria problema. Então o que eu faço? Não, eu não posso matar membros da elite. Eu vou pegar um para Cristo e os outros eu vou o quê? Transformar a pena em exílio. Mando para o degredo, tal, mando para Moçambique, mando para Angola. Só o Tiradentes. Aí você fala, por quê? Dizem que ele era o mais pobre do movimento. Mas toma cuidado, porque a galera quando fala pobre, pô, o cara era segundo tenente, o cara tinha propriedade. Entre os membros, ele era aquele que tinha menor condição financeira. Então, para dar a alguém um castigo exemplar, você vai o quê? Você vai realmente condenar o nosso Joaquim José da Silva Xavier à morte, ele vai ser o quê? Condenado à forca, e depois disso, o que aconteceu? Tá, galera? O que rolou? Repara que o movimento foi descoberto em 1789, os caras ficaram 3 anos presos. Por isso que quando a gente fala do 21 de abril, lembra que eu comentei com vocês a ideia de um feriado? Mas repara, galera, aí você vai forçar também uma entrega, a galera acusar o Tiradentes para tirar um pouco o peso da responsabilidade. Então muita gente fala que ele é o executor, não, ele entra no movimento depois. Mas ele acaba pagando um preço muito caro, porque ele acaba sendo enforcado, esquartejado e parte do corpo dele foram levadas do Rio de Janeiro até Vila Rica para mostrar o seguinte, olha, se você conspirar, o castigo será o mesmo. Então é loucura, né? Então você percebe que é o seguinte, moçada, a situação realmente é uma situação bem pesada. Então olha aqui, galera, analise o quadro a seguir. Então você tem lá, galera, produção aurífera na América Portuguesa. Então o que eu estou falando aqui? Olha, eu estou falando aqui do século XVIII. Show de bola, galera? Eu estou falando aqui do século XVIII. E repara o que o texto contou para a gente. Olha só. A produção do ouro. Ela foi o quê? Subindo, 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 subindo. E aí, galera, o que acontece? Em meados do século XVIII, o ouro realmente ele começa de tanto que cobrança vai caindo, 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 caindo. Então repara que eu vou viver o quê? Do auge à decadência. Show de bola? Então vem comigo aqui, galera. Vamos lá. Tá? Eu coloquei aqui de novo porque as questões vão fazer a gente pensar um pouquinho. Gente, a produção aumentou, mas entre quais décadas do século XVIII? Tá? Qual foi esse aumento, galera, em quilograma? Gente, se a gente for parar para pensar, aí é o seguinte, onde foi o maior aumento? Veio aqui, ó, tá? Se você parar para pensar é o seguinte, aqui eu estou aumentando a casa aí de
Faz a conta comigo aqui, eu acabei não fazendo a conta, tá? Repara que quando eu vi aqui, eu falei assim, olha, eu estou tendo um aumento significativo, tá? Diz o seguinte, na década de 40 e década de 50. Foi quando realmente o quê? A produção de ouro, olha só, ela vai... Mas você falou assim, mas Matheus, vem cá. Se eu pensar bem, aqui de 5 para 13 eu tenho quase 8 mil, tá? Então é o seguinte, olha só, de 5 para 13 eu tenho mais ou menos o quê? Vamos colocar 7.120, beleza? Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Daqui eu tenho 3.000, daqui eu vou ter o quê? 7.000, tá? Mas então, quer dizer, você falou assim, qual que ela mais aumentou? Qual foi o aumento em quilogramas? Se você for parar para pensar aqui, no iniciozinho, mas onde ela atingiu o seu auge, então aí fica a seu critério. Você fala assim, poxa, em quantidade, a produção aumentou muito nas primeiras décadas, né? Se você olhar aqui, ó, tá? Você vai estar 720 quilos, 7.120 quilos, ou então aqui que você vai dar mais ou menos o quê? 7.127, tá? Então aqui, se você fizer uma conta matemática, por isso que o professor de História e Matemática tem um problema, tá? A gente vai trabalhar aqui com o quê? Aqui vão dar mais ou menos 7.000, tá? 127, então seria basicamente aqui. Tá? Então, quer dizer, eu coloquei aqui o auge da produção, mas pela conta, agora que eu dei conta disso, galera, qual que foi o grande aumento? Você fala, bom, se for a nível de aumento mesmo, tá? Perdão, se for a nível de aumento mesmo, quando eu tive o maior aumento de ouro, foi as décadas de 20 e 30, tá? 20 e 30, eu tive o quê? Um aumento de 7.127 quilos de ouro, tá? Essa aqui seria o que? O momento de maior aumento. Mas quando eu atingi o auge, foi o que? Das décadas de 40 e 50, quando o que? Quando eu, na verdade, cheguei a atingir ali cerca de 28 mil quilos, ou seja, quase 29 toneladas. Tá? Então, agora que eu vi aqui. Então, pela matemática, qual foi esse aumento? Seria aqui, ó. Tá? Aqui 7.120, aqui 7.127. Beleza? Então, quer dizer, aí você que está fazendo, por isso que é a sugestão aqui. Fica atento a isso. Então, a década de 40 e 50, eu vivi o auge da produção. Agora, quando que eu vivi o máximo de produção, o aumento maior foi nesse período aqui, nas décadas de 20 e 30. A partir de qual década do século XVIII, tá, a produção começou a cair? O que eu percebi? Gente, subindo, 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 aqui começa a cair. Tá? Na década de 50, você fala assim, poxa, na década de 50 para 60, tá? Então vocês podem colocar aqui, ó, 60 está vivendo a decadência. Mas aqui, se você parar para pensar, então de novo a gente pode fazer o quê? Uma correçãozinha aqui, tá, galera? Na década de 50, eu já começo a viver o quê? A minha decadência. Na de 60, realmente eu vejo o quê? Uma queda brusca. Mas aqui já uma pequena quedinha de 40 para 50. Mas eu vejo a grande queda, porque aqui ainda está no limite. Né? Igual a história da Covid, né? Está na média, vamos calcular. Eu vejo a grande queda justamente aqui, ó. Tá? Beleza? Mas aí você que vai montar sua resposta, pensa nisso. Depois que a produção de ouro começou a cair, em algum momento ela voltou a aumentar. Então, quando ela começou a cair aqui, ó, caiu, 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 caiu. Gente, eu particularmente não vi. Mas lembra, professor de História e Matemática já viu, mas eu não vejo. Depois que ela começa a cair, eu não vejo o quê? Esse aumento. Show de bola? Qual foi a queda em quilogramas entre a década seguinte e a década que aconteceu em Confidência Mineira? Quando que aconteceu em Confidência Mineira, galera? Aqui, ó, tá? 1789. Então, quer dizer, qual que foi o que ele quer aqui, ó? Nesse intervalo aqui. Essa aqui eu consegui fazer uma continha, tá? Olha lá, galera. Se você pegar a década de 80 e 90, a década de 80 ela tinha 11.195 quilos, menos 8.909. Então, eu tive uma queda de 2.286 quilos de ouro. Sacanagem, pede com o professor de história, viu? Manda a gente fazer conta. Tanto é que na 1 eu já me enrolei ali. Mas eu acho que agora a galera entende, tá? Mas lembra, gente, matemática não é meu forte. Depois procura lá o olho na matemática, procura o Marquinho, que pode te ajudar melhor. Mas tá dando para acompanhar, né? Então, vamos lá. Relaciona a queda da produção de ouro acontecida em Minas Gerais, no século XVIII, com a Inconfidência Mineira. O que a gente falou? É o texto. O que o texto coloca, gente? Eu coloquei como sugestão aqui, olha só. A queda da produção aurífera, a produção de ouro, coincidiu com o aumento da cobrança de impostos. Por quê? Porque o ouro realmente está diminuindo e Portugal, muita gente alegava que Portugal imaginava que a queda acontecia por causa de contrabando. Tudo bem que tinha um santinho do pau oco, tinha um jeitinho, mas o ouro estava realmente o quê? Ficando mais escasso. E aí Portugal, claro, intensifica a cobrança
porque diminui a produção em Portugal, quer porque quer receber. Aí você tem a ideia da derrama, então isso vai motivar, porque o que era derrama, lembra? A cobrança dos impostos atrasados. Tá? Então o que a gente colocou ali? Isso vai fazer com que os conjurados, em função da decadência do ouro e aumento de impostos, tomassem coragem para fazer a conjuração. Beleza? Deu uma enrolada aqui, mas acho que a galera consegue entender. Show? Beleza? Mas eu também falo, né? Não bota matemática professor de história. Vem comigo aqui, vem com nós. Qual o significado social na Vila Rica, ou seja, atual Ouro Preto, do século XVIII, em de ter formação na Universidade de Coimbra, em Portugal? O que a gente deixou claro, galera? Que naquela época, o significado é que quem estuda em universidade, principalmente fora, era da elite. Então é muito claro, isso aqui, gente, olha só. O próprio texto fala isso, ó. Muitos dos conjurados tinham formação na Universidade de Coimbra, Portugal. O que, por si só, mostra o quanto eram homens nascidos na elite. Na época, só os ricos tinham curso superior. Beleza? Então hoje você busca a ideia de universalizar o ensino. Na época não havia essa preocupação. Então o próprio texto deixa claro que rico estudava, fazia curso superior. Bom, relaciona as ideias políticas que alguns inconfidentes conheceram na Universidade de Coimbra com os seus planos para Minas Gerais após a independência. Quais são as ideias que eu estou tendo lá, gente? Qual que as ideias que estão mudando a forma do homem pensar? A ideia do iluminismo ou movimento ilustrado. Por isso eu coloquei aqui como sugestão, gente. As ideias políticas que os inconfidentes tiveram contato eram as ideias iluministas, tá? Que a gente viu lá na nossa primeira semana, que traziam ideias de liberdade, igualdade, razão, além, claro, de questionar as ideias do antigo regime. Ou seja, buscar a ideia de governo representado, de constituição. Então isso deu coragem para essa galera questionar o domínio da metrópole portuguesa sobre o Brasil. Então as ideias iluministas realmente vão fomentando, vão dando aos membros a coragem de fazer algo. Show? E a questão de número 4. Você identifica alguma contradição entre os ideais iluministas do século XVIII e os objetivos dos inconfidentes? Galera, eu particularmente vejo um grande problema. Uma das ideias principais do iluminismo, o que era? Liberdade. Só que nós sabemos que a maioria dos membros da Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira eram donos de escravizados. Então você fala, poxa, e muitos, se a gente for parar para pensar, não havia um consenso. A maioria era contrária à abolição. Por quê? Eu sou rico, eu sou da elite e tenho escravizado. Então se eu falo da liberdade, eu tenho que libertar o meu escravizado. Mas se eu liberto o meu escravizado, eu perco a minha mão de obra. Então eu acho que a grande pegadinha dessa questão, ela envolve muito o quê? Olha lá, gente, um questionamento muito discutido pelos historiadores envolve a questão da escravidão no Brasil, onde o iluminismo, que defende a ideia de liberdade, não tem esse princípio aplicado na prática aqui. Por quê? Porque vários membros da Conjuração Mineira, que por serem da elite, possuíam escravizados e assim não eram favoráveis à abolição. Por quê? Porque se eu abolir o meu escravizado, eu vou perder mão de obra. Então existe aquela ideia, a liberdade ainda que tardia, mas a liberdade para quem? Para todos? Então eu acho que a grande contradição, ela entra muito na ideia do conceito de escravidão. Show de bola? Deu aquela embananada na matemática, mas espero que vocês tenham acompanhado e a gente vai se ver logo logo, galera, na semana 4. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Qualquer coisa que precisar, vai lá no YouTube. Beijo no coração de vocês. #, tamo junto, até a próxima. Fui.